Selenita, tudo bom? Tudo bom? Bom ter você sempre, né? Gostoso estar aqui partilhando, Sim, conversando. sim. Muito bom. E o que você trouxe hoje de maravilhoso? Eu pensei em dar uma sequência sobre codependência Sim, e falar um pouquinho mais sobre codependência, porque na codependência, o que a gente julga ser amor, o que a vida traz para a vamos gente. só explicar para quem não sabe esse termo, o que é a codependência. Do que nós estamos falando? Codependente do quê? Codependência é um termo bem específico do familiar do dependente químico, Do dependente químico. mas se estende também para pessoas que convivem com pessoas que dão problemas continuamente. Por exemplo, uma idosa que vem morar na sua casa e que tem as exigências próprias da idade, e você tem que cuidar daquela pessoa, e o trato do amor vira às vezes um desgaste. Legal. Para o cuidador. Então, o codependente é quem tem um ente querido com dependência química, ou um idoso, ou um deficiente físico, Também. qualquer pessoa que a gente ama e que a gente cuida, que tem alguma necessidade especial, a gente acaba ficando codependente. E a Selenita hoje, maravilhoso esse tema, Selenita, que vai dar um prosseguimento em vários vídeos aqui com a gente a respeito disso. Muito bom. Então, porque quando a gente convive muito próximo desse problema, falando da dependência química, você quer salvar aquela pessoa. Você quer tirar a pessoa daquela situação. Você julga que se você for muito bom, fazer tudo certinho, aquela pessoa vai parar de usar ou vai diminuir a dificuldade daquela pessoa. Então, você assume uma posição de super protetor, super cuidador daquela pessoa e não permite que aquela pessoa assuma as responsabilidades que seriam próprias dele. Entendi. Então, no caso do dependente químico, a mãe, o pai, a esposa vão assumindo na vida daquelas pessoas funções que seriam da própria pessoa. Verdade. E a gente faz isso por amor. Não porque julga que o outro é incapaz, mas para não causar mais tensão na vida daquela pessoa, ele não ficar mais longe de casa. Enfim, cada um tem a sua desculpa própria para assumir essa posição, que eu digo que às vezes é uma posição de poder sobre o dependente químico, que impede ele de assumir as suas próprias responsabilidades. Só que na hora que a gente está fazendo isso, estamos tão bem intencionados que a gente não percebe que isso está acontecendo. É verdade. Verdade. Então, outro dia ainda, eu recebi um pai, em seguida a mãe, de um dependente químico. E o dependente químico não queria mais morar com a família, foi morar numa kitnet. E ele não cuida da kitnet. Então, eles trouxeram até fotos. Não é a primeira vez que eu vejo fotos, porque os pais ficam apavorados de ver que a pessoa não cuida, não tem aquele autocuidado, não tem um autocuidado com as roupas, não tem o autocuidado com a limpeza, não tem o autocuidado do banho. Do banho, meu Deus. De dar descarga no banheiro. É verdade. Coisas que seriam simples para as pessoas. Aí
o pai ou a mãe que vê essa situação vai e arruma a casa para o filho, limpa, ou paga uma pessoa para limpar, deixar em ordem. Tem aquela conversa, agora você mantém. Mas não mantém. Não mantém, porque não foi escolha dele limpar. Foi escolha do pai e da mãe, né, ou da esposa limpar, mas não foi dele. Então, há promessas, mais promessas que não serão cumpridas. E tudo volta em 15, 20 dias a estar da mesma maneira. Então, o familiar não sabe direito como agir. É verdade. Não existe uma solução escrita, uma receita, uma regra, que alguém uma fórmula possa passar para você não e existe você uma mandar fazer fórmula. e dar cada 2 horas e está resolvido. É verdade. Porque a adicção, ela nasce, ela acontece no seio da família. Para ela acontecer, antes dela acontecer, já tem outras coisas acontecendo. E quando ela acontece na vida do familiar, ela não está pedindo aquilo. É verdade. Ela está plantando para que piore a situação. E, na verdade, quanto mais o tempo passa, quanto mais tempo aquela pessoa que é o codependente não reflete, fica mais difícil a situação do dependente químico. A família é que tem que fazer uma reflexão sobre o amor. Como é um amor saudável? Como seria um amor saudável pelo meu filho? Amor saudável. Que maravilha essa Um amor saudável. frase. Um amor que produz uma resposta de amor da parte do outro. E não um amor que conduz a um controle do outro, a uma posição de poder sobre o outro. Entendi. E muitas vezes a gente vê a família nessa condição de poder, principalmente se ela tem a parte financeira que seja mínima, mas é melhor que do dependente. Eu acho que por ver a pessoa disfuncional, a família quer controlar, quer ajudar de forma de controle para suprir aquele disfuncional, eu acho, né? Eu vejo assim, olhando para filhos menores, filhos pequenos, quando eles vão à escola, você põe para eles estudarem, você põe horário para ele estudar. Se ele não consegue estudar, você senta para estudar com ele. Se ele não consegue, você paga um professor particular para estar com ele. Verdade. Então, você vai assumindo naturalmente uma responsabilidade por aquela situação, enquanto o outro fica um objeto da sua preocupação. É verdade. E não uma pessoa que contribui para aquela situação. Então, quando você conversa nesse sentido, não é um dependente químico, mas tem um comportamento inadequado com relação, irresponsável com relação à escola. E você não consegue consertar, organizar isso, a gente vai assumindo responsabilidade ao ponto de sentar junto, estudar junto. Às vezes até fazer por ele. Fazer por ele, Verdade. organizar o trabalho. Minha filha é professora e às vezes ela está lá em casa corrigindo tarefa, trabalho, ela dá risada de ver o quanto os pais, às vezes, é lógico que não foi a criança, mas o pai imita como se a criança tivesse feito. Então, vamos dizer, esse é um treinamento para esse filho, quando ele tiver mais necessidades em que você não vai conseguir resolver, ele vai exigir de você
essa solução. Porque você já deu na infância. Porque não foi, de pequeno não foi uma coisa equilibrada. Isso é muito importante dizer. Então, o amor que faz a gente amadurecer é aquele amor que permite o crescimento. Então, permite a nota baixa. Algumas pessoas chegam pra gente em terapia e dizem assim, será que eu fiz certo? Principalmente se na adolescência aquela pessoa começa a ter comportamentos inadequados. Será que eu fiz certo? Eu aceitei. Falei até para ele repetir. Tem pais que falam assim, falei até para repetir ele de ano. Porque às vezes nós queremos buscar solução buscando onde a gente errou. Onde que eu errei? Sempre vem a culpa, né? Na verdade, um fato não é mais um problema. Já falei aqui outras vezes. Um fato é algo para a gente aceitar. Já aconteceu. Já aconteceu. É verdade. Daqui para frente, nós podemos repensar as suposições, pensar em soluções daqui para frente. Depois desta condição, o que podemos fazer? Eu posso dizer que o amor liberta. O amor não aprisiona. O amor sem sofrimento, né? O amor, como você disse aí agora, amor liberta o outro, sim. Não aprisiona o outro. Mas parece que a linguagem que o mundo nos ensina é outra. O namorado não quer ficar com a namorada, vê tudo que a namorada faz e vice-versa. Fica até um abuso da presença do outro, porque não consegue ter espaço. Depois aquele relacionamento rapidamente termina. E daí se constrói outro relacionamento com outra pessoa na mesma base. E assim vai de erro em erro. É verdade. Até amadurecer. E a gente, como pai, mãe, às vezes nós amamos tanto dentro do que cabe na nossa cabeça, que a gente enxerga com amor, que nós não damos a liberdade com responsabilidade, com supervisão para os nossos filhos. É verdade, não deixa errar, né? Não quer deixar de errar. E se a gente pensar na metodologia de Jesus, sempre me vem assim aquele jovem rico. O jovem rico foi perguntar o que ele tinha que obedecer a Deus para ganhar o reino dos céus. E Deus citou alguns mandamentos. E aí ele falou, eu tenho feito. Jesus deve ter feito. Legal. Então vai e vende tudo que você tem, reparte para os pobres. E daí aquele jovem ficou triste. Então, se Jesus fosse codependente daquele jovem, pelo menos um terço, vende pelo menos um terço. Os outros 2/3 você põe na poupança. Pode ficar. Não, Jesus não mudou a opinião dele. Ele tinha a ideia, olhando para aquela situação, ele era Deus, o que era verdadeiramente bom e necessário para aquele jovem amadurecesse. E eu vou dizer, nós pais, de certa forma, temos uma sabedoria que é dada por Deus para a gente reconhecer o que o nosso filho precisa. Sim. Mas às vezes é tão difícil da gente implementar aquilo e, nossa, se eu fizer isso, ele vai embora. Nossa, se eu fizer isso, ele derruba a casa. Sim. Então, nós até temos uma intuição, mas nós nem deixamos crescer essa intuição em nós, porque nós pensamos que aquilo vai causar algum problema para o filho. Não para o filho, para a família, para as situações. Não é só indicado com o filho o problema. A gente fala assim, nossa, se esse menino agora resolve fazer a bagunça dele, nossa,
Vai bagunçar a casa. E aí, nós vamos abrindo mão daquilo que nós acreditamos. Hoje eu penso bastante na cultura. Muita coisa do que está no mundo está dentro da nossa casa. Coisas que não deveriam estar normatizadas dentro da nossa casa. Relativizada, né? Dentro da nossa casa, elas estão. E daí você pensa, mas parece que a casa de todo mundo é assim. Parece que vai dar tanto trabalho se a gente não fizer assado. Parece que eu vou perder. Tem situações que nós temos que pensar realmente para a gente não perder um filho. É muito fácil a gente perder um filho para uma namorada ou para um namorado que é mais esperto que os nossos filhos, não é verdade? Sim. Às vezes a gente vê, né, a situação e daí nós temos que ser realmente buscar uma sabedoria na nossa forma de ação para que o nosso filho realmente não se perca no meio do caminho de um relacionamento. Mas, às vezes, nós não temos escolhas. Não temos o que fazer. Não temos escolha, porque ele já E se você avisar, aí que ele faz mesmo. E às vezes eu vejo a inocência dos pais, né? Quando conversa com os filhos, como se os filhos não soubessem da verdade da vida. Hoje nossos filhos têm acesso a muitos conhecimentos através da internet. Ele não precisa perguntar para você, ele faz uma pergunta para o Dr. Google, o Dr. Google responde para o chat GPT, né? Pergunta o que você me orienta, o chat orienta. Então, não devemos supor que o nosso filho seja um inocente da vida. Não é. É verdade. É um amor que realmente não vai construir, né? Se for pensar por esse lado. Não. Nós temos que visualizar em nós, ouvir o nosso coração, o nosso eu superior que eu falo. Nós temos dentro de nós um eu que é a própria sabedoria divina e ele recebe a orientação dessa sabedoria divina. Então, a oração, a meditação, a observação. E observar sempre que os nossos erros nos ensinam muito, né? Às vezes eu fico pensando nisso. Nossa, como eu aprendi com aquele erro, né? Então, se aprendi com um erro meu, os nossos filhos também vão aprender com os erros deles, né? Eu sempre procurei, até com os meus netos, eu procuro dialogar com eles. Acontece alguma coisa, às vezes a nível de notícia, a nível familiar mesmo. Eu procuro dialogar com eles. Às vezes eles não querem, né? Não estão na disposição. Mas eu faço perguntas assim a respeito. Nossa, né? Depende da situação, eu jogo coisas. Às vezes a resposta não vem. Mas a pergunta que eu estou fazendo, a reflexão que eu estou fazendo ali, está causando. Já abre uma janela de luz. Efeito, né? Sobre o pensar dos nossos filhos. É verdade. Né? E eu vejo que a gente só sabe se funciona depois que passa o tempo. Né? Então, eu tenho neto, sim, até 10 anos de idade, tenho de 10 a 18 anos e tenho casada, né? Então, eu vejo que essa forma de diálogo fez com que eles muitas vezes retornassem para perguntar: vó, e isso e aquilo? Legal. Vó, o que você acha disso que aconteceu? E é gostoso ser avó porque
Eles vêm mais nos avós do que nos pais, né? Não sei, não sei. É assim. Eu acho que a gente vai aprendendo a ser pai, vai aprendendo a ser mãe. É. Depois a gente aprende a ser avó, É. e agora eu também estou aprendendo a ser bisavó. Ser bisavó. Então, Legal. é importantíssimo que a gente esteja sempre aberto ao amor, ao diálogo, à observação. E quando o amor causa sofrimento, Selenita? Fala um pouquinho disso. Então, aí é quando a codependência se estabelece. Eu digo que os nossos olhos estão muito voltados para aquela pessoa e tudo que aquela pessoa faz nos impressiona, nos impressiona. Se ela faz uma coisa boa, causa uma super impressão sobre nós. Sim. Sabe? Não sei explicar como que isso acontece, os caminhos que isso acontece. Mas o que seria natural, né? Hoje, se acredita, ele tomou água e lavou o copo e pôs o copo secar. É natural isso? É natural. Olha, ele arrumou o quarto hoje. Natural. Ele tomou banho. Natural. Mas quando a gente não deixa a toalha molhada está em cima da cama, codependente, isso parece que nossa, ganhou o ano. É uma superação. É verdade. Sobre um fato normal da vida. Então, a gente exagera a nossa avaliação sobre aquela pessoa. A outra situação é uma atenção exagerada, né? A impressão, a codependência mesmo, que aquela pessoa faz, mexe comigo assim, dessa forma, positivamente e negativamente. E negativamente também. Negativamente, então, faz um movimento. Estraga o dia, estraga a semana. Você sofre, você fica com culpa. Outro dia veio uma pessoa comentando comigo: ai, meu filho, estou preocupado, codependente. Estou preocupada com meu filho. O filho dela é um baita de um homem gordo, sabe? Forte, não forte, gordo, mas bem forte. Né? Eu peguei e disse: mas aquele lá pode ficar 7 dias sem comer, 8 dias. Não vai fazer falta para ele. Né? E demos risada. Porque a preocupação dessa mãe, se ele estava se alimentando, que ele não estava se alimentando, né? Então, percebe que os sentimentos ficam, o meu olhar, o meu sentir fica desproporcional às situações que estão acontecendo. Verdade. E a pessoa que está vivendo... Esse é o amor de sofrimento, que causa sofrimento. Ai, horrível isso. Quando aquela pessoa está vivenciando essa situação, ela não consegue perceber. Por isso que eu sempre digo, a necessidade, ou você vai para uma terapia, ou você vai para um grupo de apoio. A terapia tem seu custo. Sim. Um grupo de apoio, geralmente, é gratuito. Hoje a gente tem grupo de apoio também dado por psicólogos, sim, que tem o seu valor. Mas a maioria dos grupos de apoio de pares, que pares são outros pais com as mesmas dificuldades. Pares, pessoas com os mesmos problemas, mesmas dificuldades, mesma situação. São os seus pares. Boa colocação. Porque a pessoa que está vivendo isso já perdeu aquela medida. Verdade. Então, quando a pessoa toma uma atitude que ela julga legal, às vezes é muito agressiva. Sim. E às vezes é exagerada no sentido emocional mesmo, como eu falei. Exato. Então, para a gente adquirir aquela medida, nós precisamos nos colocar face a face diante do outro. Sim. Ou de uma psicóloga que conheça a codependência e saiba orientar.
E isso me faz lembrar uma frase que eu escutei num grupo de apoio, que o título era Viva e Deixe Viver. Excelente essa frase, né? Mas é tão curtinha e tão difícil Poderosa. de colocar em prática. Você vai viver a sua vida, a sua realidade, arcar com as suas responsabilidades e deixar o outro viver a vida dele, as escolhas deles, a responsabilidade dele, e você vai ficar no seu lugar e vai deixar o outro no lugar do outro. A codependência, você assume responsabilidades pelo outro. E quando você assume essa responsabilidade, você está tentando salvar aquela pessoa. Só que você não é Deus. Então, essa salvação que você vai fazer não vai dar certo. E daí você vai ficar com uma raiva terrível. Você vai ficar frustrado. Com muita raiva. E depois da raiva vem a culpa. Eu digo assim que isso é um triângulo. Né? O que quer salvar, que quer se vingar e que quer culpar alguém. Uma loucura. Uma verdadeira loucura. E às vezes essa situação acontece ao mesmo tempo. Quando a pessoa é codependente, ao mesmo tempo ela quer salvar, ao mesmo tempo ela está com raiva. Às vezes os pais... Ao mesmo tempo ela está com culpa. A gente atende, né, o dependente químico na comunidade terapêutica, a mãe ou o pai, ou ambos, né? E na mesma conversa, a gente vê isso, a mãe querendo salvar o filho da dependência química, querendo que o filho diga novamente que nunca mais vai usar, e na programação a gente diz, por hoje não. Por hoje eu garanto que eu não vou usar, porque é o que ele pode ser responsável. Porque ontem já passou. Amanhã você não sabe se vai chegar. A verdade é que ele só pode responder. Ele tem que aprender a viver o hoje. O hoje. Só que a família precisa viver o hoje. Também. Então, quando a pessoa às vezes dá essa resposta ao outro, então fica cheio de raiva. Fala como? Eu quero previsibilidade para o futuro. O que não existe. Não existe. Né? E essa culpa, que quer achar alguém culpado. Eu quero achar minha culpa, que foi que eu fiz de errado, que meu marido fez de errado, que a avó, nossa, coitada das vós. Coitada das vós. A avó não ajudou. A avó ajudou a ser dependente, cobriu, encobriu, mentiu. Infelizmente, a avó também fica codependente, né? Infelizmente. Então, a família inteira está numa confusão. Se envolve. Você ama demais e envolve todo mundo. Todo mundo. E é muita... Essa série vai ser maravilhosa. É muita... tristeza, né? Muita tristeza. Mas nós muito abandono, muita solidão. Solidão. A mãe fica só, o pai fica só, porque entre os dois é uma acusação mútua. Quando entra nisso, né? É uma acusação mútua. A mãe culpa o pai e o pai culpa a mãe. Então, quando os dois estão juntos, mesmo que estejam separados. Mas às vezes acontece separação de casais por causa dos filhos desajustados. Às vezes a gente senta, conversa, acerta, depois de umas 5, 6 sessões, estamos tudo certinho. Mas aí o filho tem uma recaída. Às vezes nem na droga, mas uma recaída emocional. Tudo volta a estaca zero. O que eu posso fazer? O que a mãe pode fazer? O que o pai? O que a esposa? Em primeiro lugar, acolher aquela pessoa. Acolher. Acolher como ela está. Ela está dependente química. Ela está com problema emocional.
ela está devendo. Ela ainda não sabe direcionar a sua vida, mas ela tem vontade própria. Eu vou acolher isso. Eu posso orientar. Se eu não consigo, hoje tem vários mecanismos. Um grupo de apoio para dependente químico orienta muito bem. Um grupo de apoio para pais orienta muito bem. E pai, mãe ou esposo tem que aprender a estabelecer limites saudáveis. Sim. Até aqui eu posso E ir. não ficar codependente. Até aqui dá para mim ir. Depois disso, não dá. Não é meu papel. Não é exigido de mim. Eu estou exigindo de mim. Mas, na verdade, a sociedade não está exigindo de mim. Não é meu dever. Não vou assumir o controle. Então, eu tenho que ter claro para mim os meus limites. É verdade. O que eu suporto? Né? Outro dia, atendi uma pessoa com relação a um filho, que ela deixou a namorada vir dormir com o filho dentro da casa dela. Na outra semana, o filho já tinha comprado uma cama de casal colocado no quarto dela, num lugar que nem cabia a cama de casal. Né? Dali a pouco... Um ano depois ele expulsa a mãe da casa. Mas foi isso mesmo que aconteceu. Porque a mãe não cabia uma mãe idosa de certas coisas que nunca deveríamos ter aberto. Então, o que você pode fazer é amar, orientar, dar exemplo, colocar limites e se perceber em que você pode voltar a ser saudável para você mesmo. É verdade. Bravíssima, Selene. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve em nosso canal e assista no canal da Selenita, Selê para você. Nós vamos colocar o link aqui. Todos os vídeos dessa série da codependência. Obrigada, Selenita. Obrigada para você.